toque na Cabo Verde é uma coisa tão importante. Toque é uma coisa tão importante para afeto. Agora, que é uma falta de respeito enquanto menininha bota na rua e dá um mão na palpa. Não, é porque o olhar é boa, é a minha forma de mostrar que ele é boa. Não, que lá é uma falta de respeito. É importante não falar então de abuso sexual menor, já que vou dizer que ele é um tabu e que ainda pessoas querem falar dele tão abertamente. Ele é tão importante. Ele é tão importante pelo passado, para nós presente e para nós futuro. Pelo passado, por quê? Porque não tem pais, mães que foi vítima de abuso sexual, que ainda tem aquela coisa travada dentro deles, que conseguia educar seus filhos desde para a prevenção mesmo. Primeiro porque eles que sabem a maneira de abordar o tema. E segundo porque é um tema que eles têm resolvido que é próprio. Então ele é tão importante. Ele é tão importante enquanto presente, para poder dar ferramentas a jovens de hoje, a crianças de hoje e mesmo adultos de hoje a poder trabalhar na prevenção. E ele é uma coisa de futuro, porque aquela criança que vou educar, não prevenção do abuso sexual, aquela criança que vou educar na educação a respeito a seu corpo, aquela criança que vou educar com ele saber dizer sim e ele saber dizer não e ele saber onde é que ele saber que as 5 regras de ouro para prevenir o abuso sexual, botita para ver aquela criança hoje e botita trabalhar para prevenir porque as crianças de manhã, vão entender? Educação sexual é tão importante, porque a gente acha que educação, quando não te falar de educação sexual, não te falar de sexo, não te falar de pornografia, nada disso. Quando te falar de educação sexual, ele é muito mais grande, ele é uma coisa que botita falar de respeito ao corpo do mesmo, respeito a quando ele tiver pressão de pares, respeito quando ele achar que ele tem que fazer uma coisa que ele tem que fazer, respeito aquela coisa que não te chamar segredos que doem, pessoas que te abusar de boa mesmo, que te abusar e que te aproveitar segredo para ele continuar a perpetuar aquele abuso. Qualquer segredo que te doer, qualquer segredo que te fizer angústia, ele quer um segredo, ele é uma coisa maior. Como reconhecer se uma criança está sendo vítima de alguma situação de violência sexual? Essa não é uma tarefa fácil para ninguém, né? Até porque nunca partimos dessa ideia, nunca partimos desse princípio de que alguma coisa esteja acontecendo com a criança. Outro ponto que vem dificultar é porque quando a situação de violência sexual acontece, há por trás dela, da parte do violador, todo um suborno, não é? Toda uma forma de silenciar a criança, de fazer com que a criança cumpra esse ritual de segredo com ele, não é? Então, muitas vezes, o violador traz presentes para a criança e que, se ela mantiver esse segredo, novamente voltará a ganhar esses presentes. Não é? Ou através de ameaça, né? Que a criança precisa manter esse segredo, senão alguma coisa má vai lhe acontecer, ou com a sua mãe, ou com alguém da sua família. E muitas vezes, dependendo da idade da criança, o violador também se aproveita dessa situação para fazer com que a criança acredite que essa é uma situação de brincadeira, que não tem nada de mal acontecendo, né? Que aquilo que o violador está fazendo é aquilo que o papai faz com a mamãe, né? Aquilo é uma demonstração de carinho, né? Então que aquilo não vai lhe trazer nada de mal. E por conta disso a criança precisa guardar segredo para que outras crianças não venham tomar o seu lugar. Lembrando que há muitos sinais de alerta que podem querer dizer de muitas situações, certo? Então, há sinais físicos que vão estar apontando muito mais no caminho de que uma situação de violência sexual pode estar acontecendo, e são eles infecções no entorno da boca, infecções nas áreas genitais, né, dificuldades para andar e sentar da parte da criança, né, do adolescente, né, queixas mesmo na hora de tomar banho, muitas vezes o evitamento da presença da mãe na hora do banho. Outras vezes a própria criança começa a sentir nojo do próprio corpo, né? E precisa tomar banho e limpar-se e lavar-se muitas vezes. Outros sinais são sinais comportamentais que precisamos estar atentos, porque precisamos estar atentos sempre. Um sinal muito comum
muito natural nessas situações é o embotamento afetivo, é a criança ficar fechada, isolada, mais calada, mais quieta, né? É como se ela tivesse medo dos ambientes, é como se ela tivesse sempre com medo de que alguma coisa pode acontecer. Isso diz muito do segredo que a criança guarda. Isso diz muito do medo desse segredo ser descoberto e o que pode acontecer se esse segredo for descoberto. Um sinal muito importante é que a criança passe a ter comportamentos sexualizados, imitando o comportamento sexual do adulto. Né? Quando ela não tem essa vivência dentro de casa, de onde vem? De onde vem isso? A presença de dores crônicas, a queixa de dores crônicas, não é? A alteração do sono, a presença de pesadelos, de terror noturno, de quando a criança começa a gritar no meio do sono, sem ter despertado. Quando a criança, ao urinar, sente dor, então evita, guarda, prende o xixi por muito tempo, porque está sofrendo, né, para conseguir urinar. Isso precisa ser levado urgentemente ao médico, ao pediatra, ao ginecologista, mas precisa ser urgente. Para além disso, a própria situação de gravidez. Há muitas situações onde a gravidez acontece na adolescência e que essa gravidez é fruto de uma situação de violência sexual. A criança, o adolescente fala, grita de alguma outra forma. E aí vem as situações de automutilação, os cortes. É comum vermos os cortes no braço, principalmente, por vezes na barriga, na coxa, vemos as marcas. Então, a adolescente, o adolescente que começa a usar roupas de manga comprida, mesmo em dias de calor, porque está tentando não deixar transparecer aquelas marcas que fez no corpo, em busca de um alívio que o adolescente nem sabe exatamente de quê. E tudo isso é preciso verificar, é preciso explorar, E não há exploração melhor para se fazer com uma criança do que quando a gente conhece a natureza dessa criança, quando a gente convive com essa criança de verdade, quando a gente se conecta com essa criança. Então, a gente mantém esse canal aberto de comunicação. Isso é extremamente importante. Não podemos definir, determinar que quando a criança apresenta esses sinais, necessariamente ela esteja sendo violada. Não. Mas quando a criança apresenta esses sinais, necessariamente alguma coisa está acontecendo com ela. Alguma coisa de má está acontecendo com ela. Ela está tendo uma percepção má a respeito da vida e dos acontecimentos. Então é preciso se verificar o que é isso. Então, mais uma vez, é preciso se conhecer a natureza das crianças, para que a gente possa ter noção de quando essas alterações acontecem, quando essas mudanças acontecem, para a gente tentar perceber o que é que está acontecendo e provocando essas alterações. E agora, como atuar? Se uma criança, uma adolescente vier contar que alguma coisa está acontecendo, ou se você descobrir que alguma coisa está acontecendo, não há um manual de como fazer, até porque essa situação ela vai bater, ela vai chocar com as emoções de cada um. Essa é uma situação muito individual, é uma situação muito subjetiva. Então, os pais vão reagir de acordo com aquilo que eles têm para reagir. Mas há algumas recomendações que podem favorecer a esse momento. E a primeira de todas, talvez a mais importante, acolha a criança que conseguir lhe contar sobre isso. Ainda que seja você que começou a questionar se isso é verdade, o que aconteceu, acolha tudo que a criança conseguir lhe contar. Para ela chegar nisso, para ela chegar e relatar, para ela chegar na organização dessa narrativa para trazer para você, ela está aí vencendo muitos monstros, vencendo muitas barreiras, vencendo as ameaças de que ela precisava guardar esse segredo, vencendo a figura daquela pessoa do violador. Então, estar junto, mostrar que acredita nela, é outro ponto super importante. Mostrar que aquilo que ela está dizendo tem valor, que aquilo que ela está dizendo é o mais importante, ainda que outras pessoas digam o contrário.
ainda que o próprio violador já tenha sido questionado ou esteja sendo questionado naquele mesmo momento, naquele mesmo ambiente, mostrar que se acredita na criança ou no adolescente que foi vítima, que foi violado, é um dos pontos mais fortes nesse momento de revelação. Procurar manter a calma, por mais difícil que possa parecer. E a primeira reação principalmente da mãe, né, em relação à criança que consegue contar, consegue narrar o que é que está acontecendo, né, a primeira reação da mãe conta muito para o que a criança vai conseguir dizer depois. Né? Então, perguntas como: o que é isso? Ou deixa de atrevimento, devem ser evitadas. Devem ser evitadas porque elas só vão fazer a criança calar, só vão fazer com que a criança sinta-se violentada de novo, só vão fazer com que a criança agora passe a esconder realmente e a entender que deveria esconder, a entender que o violador é que tinha razão, porque eu deveria estar mantendo segredo dessa situação, que o violador é quem tinha razão, porque ninguém iria acreditar em mim se eu contasse a alguém. Então, poder acolher a criança, mais uma vez, é sim a ferramenta mais importante que se tem nesse momento. A criança não vai dizer: eu fui violada, A criança vai dizer que brincou com o tio, que brincou com o primo, que brincou com o professor, que brincou com alguém, A criança vai puxar para a linguagem dela, para aquilo que ela está compreendendo da situação. E ela poder ser compreendida de um jeito que ela vai falar ali o que ela consegue falar. Quando ela consegue chegar para falar tudo isso, já é assim uma superação para ela de todo aquele arsenal, de ameaças que ela vinha sofrendo. Então, deixa a criança contar aquilo que ela consegue contar. O violador já encheu ali a criança, a cabeça da criança, de uma série de supostas verdades. Então, é preciso que o adulto de confiança seja aquele que quebra essas supostas verdades, e aquele que oferece o colo, o acolhimento verdadeiro para aquela criança, para que ela sinta-se que sim, ela está num ambiente de proteção. Na hora que acontece uma situação de violência sexual com uma criança, todos nós, enquanto sociedade, estamos implicados com isso. Quando acontece uma situação dessa, ela diz respeito a todos nós. E quando paramos para refletir sobre esse tipo de situação, é uma oportunidade que estamos tendo de desconstruir certos conceitos, de desconstruir essa ideia de que isso já acontece há tanto tempo, que isso já é normal, que faz parte, que já aconteceu com tanta gente, é assim mesmo, é assim que somos feitos. Não. Poder parar para pensar sobre isso é a oportunidade que a vida vai nos dando de pensar sobre essas questões, de descolonizar o nosso pensamento e poder pensar de forma diferente, poder pensar de uma forma muito mais saudável, de uma forma de propor um desenvolvimento saudável para as crianças que vão crescer e se tornar adultos saudáveis ou não, de acordo com aquilo que foi vivido na sua infância, na sua adolescência. Então, que possamos ser essa fonte de vida saudável para essas crianças, para esses adolescentes em desenvolvimento ao longo de todo o nosso processo de convivência com elas.